hoje é um encontro em que nós vamos abordar o capítulo 5, de versículos 1 ao 20. Portanto, eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Nós vamos fazer a leitura, são 20 versículos, então são 20 momentos aí que nós vamos, cada pessoa poderá ler um versículo. Nós vamos fazer essa leitura mudando em sentido horário, tá bom? Acharam? Começa? Vamos lá? A Érica pode começar, por favor. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Logo que Jesus saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, e conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Ora, andava ali, pastando pelo monte, uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e se espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe: o que fará endemoniado que os deixa estar com ele? Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amém. Vamos fazer uma oração mais uma vez? Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra bendita. Essa palavra poderosa que criou todas as coisas,
Jesus. e que se encarnou em Jesus Cristo, que veio até nós e que mais uma vez nesse dia vem nos encontrar e falar aos nossos corações. Nós queremos sair daqui mais do que apenas informados, nós queremos sair daqui transformados. Que a tua palavra venha e fale profundamente aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e os convidou que atravessassem o mar da Galileia, e eles atravessaram o mar. Chegando do outro lado do mar, Jesus chega numa região que é uma região, como que eu posso dizer, de gentios. Sabe o que significa essa palavra, gentios? De não judeus, pessoas que não faziam parte do então povo de Deus, que era circunscrito a Israel. Povo de Deus, Israel. Jesus saiu de Israel. E chegando em Israel, Jesus se depara com, ou chegando fora de Israel, nos gentios, Jesus se depara com um homem em específico. Esse homem da região de Gadara, ou seja, um gadareno, também chamado de Gesareno, morava nessa região. E esse homem tinha uma peculiaridade. Ele era possesso por um espírito que não o deixava e que continuamente, a gente pode usar essa expressão, atazanava, possuía e fazia com que ele fosse segregado mesmo das pessoas, do convívio com os outros seres humanos, do convívio social. E não apenas isso, ele vivia onde? Nos sepulcros. Os sepulcros, ele convivia com a morte. E essa região onde Jesus vai, a região de Gadara, é uma região que fica, é uma cidade que fica dentro de uma região chamada Decápolis. Decápolis, como a gente viu no texto, você já deve ter percebido, polis, cidade, deca, 10. Região de Decápolis, região das 10 cidades. E Gadara era uma das 10 cidades onde ficava esse homem, onde morava esse homem. E essa região tinha por economia a criação de porcos, ou seja, a criação de porcos era a forma como esta sociedade cuidava da sua própria subsistência. Cuidar de porcos, um animal que era considerado pelos judeus impuro, imundo. Então eu quero que você tenha em mente essa cena. Jesus sai de Israel, uma região onde mora o povo de Deus, se desloca para uma região de um povo impuro e vai se deparar com um homem que carrega o quê? Um espírito impuro. Esse homem vive numa região de um povo que cuida de um animal impuro, e esse homem convive num lugar onde há mortos, impuro. Então esse homem é impuro sei lá quantas vezes. E aqui, gente, nesse texto reside uma enorme quantidade de ironias. Aliás, a palavra de Deus é cheia de ironias. A primeira ironia desse texto é que o Messias sai do meio do povo santo e se desloca para o meio de uma terra impura. Quem imaginaria que o Messias, quando estivesse entre nós, sairia do meio do povo de Deus e se deslocaria para o meio de um povo impuro, para o meio de uma terra impura, imunda, considerada pelos judeus algo de que você não deveria nem tocar, nem se aproximar. E o Messias, o esperado, tão esperado Cristo de Israel, o rei que veio, sai de Israel e vai para uma terra impura. Outra ironia desse texto: se você se lembra, até os capítulos anteriores que nós viemos estudando nos últimos encontros, aliás, desde que nós começamos os nossos encontros, o único livro que a gente estudou até agora foi Marcos. E todos os nossos encontros estudando no Evangelho de Marcos, você já deve ter reparado que os religiosos, ou seja, a erudição, os conhecedores, os mestres da lei, como eles trataram Jesus? Rejeitando. E Jesus se desloca
para uma terra impura e o pior dos impuros o recebe. Então você imagina que um doido varrido olha para Jesus e reconhece em Jesus o Filho de Deus, enquanto aqueles que portam a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, memorizam a palavra de Deus, conhecem tudo a respeito de Deus, quando vem o Messias diante deles, não o reconhecem. E um doido varrido, que não conhece a palavra de Deus, endemoniado, possesso, impuro, gentil, olha para Jesus e diz: Filho de Deus. Gente, isso é uma baita de uma ironia. O demônio conhecia mais Jesus do que os que se diziam conhecedores. Exato. Não, você imagina, se o próprio Jesus aparecesse para nós hoje, nós o reconheceríamos? Nós o perceberíamos? Ele estaria nos lugares aonde nós imaginaríamos que ele estivesse, ou ele deveria estar? Outra ironia desse texto: os homens rejeitam a identidade de Jesus. E a Bia já adiantou. Bia, né? Isso. Já adiantou. Homens rejeitam, os demônios se submetem. Não te incomoda ler no texto que os demônios se aproximaram, prostraram, algumas versões diz adoraram, falaram: não é possível. Os demônios se prostraram. E aí quando eles dizem assim, ó: que queres comigo? O que está na sua expressão aí, na sua versão? Que queres comigo? Como que chamam Jesus? Filho de Deus Altíssimo. No versículo 7. Filho de Deus Altíssimo. Filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. Gente, imagina que ao longo de todo o Evangelho jamais passou pela cabeça dos judeus, que Jesus fosse Filho de Deus. Talvez os discípulos falassem assim: não, ele é assim, o Cristo. Mas dizer que Jesus é o Cristo prometido é muito diferente de dizer que Jesus é o Filho de Deus, aquele que é semelhante a Deus, aquele que carrega a divindade dentro de si, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Essa identidade de Jesus é negada pelos homens, inclusive os homens de Gadara e os homens também religiosos. Outra ironia desse texto, gente: Jesus expulsa um demônio, os homens expulsam Jesus. Que loucura! Jesus acaba com a economia deles em um dia. O PIB da cidade foi do 100 a 0. Eles expulsam Jesus, mas Jesus acabou de expulsar um demônio. Que ironia! Que estranho isso. Expulsarem aquele que purifica, limparem a terra daquele que limpa. E eu acho que por trás disso tem uma outra ironia. Eles expulsaram Jesus porque a economia deles foi para o brejo, literalmente para o precipício. Porque eles amavam o dinheiro. Jesus acabou de acabar com tudo que eles tinham para poder subsistir. E eles amavam demais o dinheiro para permitir que alguém mais valioso do que o dinheiro estivesse ali. Eles não conseguiram perceber que estava diante deles aquele que é o tesouro, a maior riqueza, Jesus Cristo. Por que eles não perceberam que Jesus era o tesouro, a riqueza? O reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um grande tesouro, vai e vende tudo por causa desse tesouro, para adquirir esse tesouro. Esse tesouro saiu de Israel, pisou na nossa terra, nós o vimos, nós não percebemos. A gente ama tanto dinheiro que a gente nem percebeu. Gente, quantas vezes a gente corre o risco de rejeitar Jesus porque a gente tem coisas demais nesse mundo que brilham mais nos nossos olhos do que o próprio Jesus, que chamam mais a nossa atenção do que o próprio Jesus, e coisas que, se a gente caminhar com Jesus, nós vamos perder. Então é melhor perder Jesus do que perder essas coisas.
Esses homens temem. Quando eles veem um homem em juízo, eles se aproximam e veem um homem em perfeito juízo, sentado, de uma maneira que eles nunca viram. O homem fora curado. Em perfeito juízo. Eles temem. Eles têm medo. Eles não olham para aquele homem e falam assim: gente, que maravilha! Que maré porco que é? Nós estamos preocupados com a vida desse homem. Isso, olha como isso mostra a ordem, a escala de prioridade do reino de Deus. Ser humano. Animais. Se a gente fosse ter uma conversa sobre qual é o lugar que os animais, o dinheiro, a matéria tem na nossa vida, quantas vezes nós estamos invertendo as coisas? Ser humano. Coisas. Acho que é o Bob Marley que tem uma música que diz assim: nós passamos a tratar pessoas como coisas e coisas como pessoas. Amar pessoas. Amar coisas ao invés de pessoas. E eu creio que muitas vezes a gente comete esse equívoco. Jesus mostra para nós o que é verdadeiramente importante: ser humano. Mas eu queria caminhar com vocês um pouco mais de perto nesse texto. Olha só o versículo 1 e 2. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Você se lembra que essa semana passada nós estudamos o capítulo anterior, onde Jesus atravessa o mar, e foi quando a gente estudou aquele episódio da tempestade. Jesus acalmando a tempestade. E Jesus acabou de enfrentar a fúria do mar. E agora ele vai enfrentar a fúria de um homem possesso. E Jesus parece que vai na direção dele. Você imagina, Jesus está lá em Israel, está tudo certo. Vamos atravessar? O que você tem do outro lado, Jesus? Vamos lá. E Jesus atravessa o mar em direção a esse homem impuro, a esses espíritos impuros. E qual que é a missão dele? A missão de Jesus: libertar um irmão. Ele veio libertar um irmão das garras do inferno. Ele veio libertar um irmão dos braços, das cadeias, do império das trevas. E eu acho incrível porque Jesus não passa pela tempestade para receber uma bênção. Ele atravessa a tempestade para ser bênção. Quantas vezes a gente atravessa uma tempestade e fala assim: agora, ó Deus, foi difícil, agora só podia dar uma aliviada. Até aqui foi muito difícil. Eu atravessei uma tempestade no primeiro semestre da minha vida, desse ano. Agora o Senhor podia dar uma aliviada, né? Bom, o Senhor poderia me dar bênçãos pelo tanto de problemas que o Senhor já me trouxe. Mas parece que todas as dificuldades da tempestade, na verdade, estavam preparando Jesus para ser bênção para onde ele estava indo. A tempestade que Jesus atravessou, na verdade, estavam preparando Jesus e os discípulos para aquilo que eles enfrentariam do outro lado, para que eles pudessem ser bênção. Então, muitas vezes a gente lida com a vida na perspectiva daquilo que nós podemos receber, quando na verdade todos os problemas preparam a gente, moldam a gente para aquilo que a gente será, para aquilo que Deus quer nos tornar na vida do outro, naquilo que Deus quer fazer na vida do outro através de nós. E como é que as dificuldades podem nos lapidar para nos tornarmos o tipo de pessoa que será bênção na vida do outro. Isso até combina. Você falou que a ordem no reino de Deus é primeiro ser humano, né? Quem a gente vai ser como ser humano. Exato. Não o que a gente vai ter, né? Como coisas e, enfim, riquezas, né? Exato. Eu acho isso incrível. Porque você se lembra lá no capítulo 1, quando Jesus chamou os discípulos, ele disse assim: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E onde os discípulos pescadores costumavam pescar? No mar. Eles atravessaram. Os discípulos eles sempre enfrentaram tempestades no mar, mas com a finalidade de pescar peixe, a economia deles, da época, Israel. Eles atravessaram o mar. Só que chegando do outro lado, eles falaram assim: agora vamos pescar homens.
Vamos pescar a humanidade? Vamos resgatar a humanidade? Eu acho que assim, talvez a maior coisa que o Evangelho pode fazer na nossa vida é resgatar a humanidade na gente. Devolver a nossa humanidade de gente que se tornou animal. Gente que esqueceu como é que é ser gente. Jesus veio apresentar pra gente a verdadeira humanidade. E veio pescar humanidade dentro da nossa bestialidade. Das loucuras que a gente se tornou. Quando a gente se encontra com Jesus e a gente se deixa ser liberto por Ele, Ele resgata a humanidade dentro do animal que a gente se tornou. Ele vem resgatar essa humanidade em nós. Gente que anda com Jesus está aprendendo a ser gente. Está aprendendo a ser gente como Jesus. E olha só como que é gente que não é mais gente. Vai descrever aqui, ó. Versículo 3, olha a descrição que é feita desse homem. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém, olha a ênfase disso, era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Aliás, os sepulcros na época eram nas colinas. Os cemitérios daquele tempo não eram como a gente tem hoje, né? Um espaço amplo, plano, em que as pessoas cavam, não. Os cemitérios da época eram em grutas, em colinas, e era onde esse homem vivia, no meio das colinas, das grutas, e ele estava sendo escravizado. Eu gosto de pensar na seguinte expressão: a mente e o coração dele estavam colonizados pelo inferno. É como se o inferno tivesse conquistado o território do seu coração. É como se o inferno tivesse tomado posse do controle da sua vida. Agora não é mais ele que tem autonomia, liberdade para ser o humano que Deus o criou para ser. Agora ele foi alijado dessa condição. Ele foi separado dessa condição. Ele foi afastado dessa condição de um ser humano livre. Agora o inferno capturou o seu coração e a sua mente. E ele foi colonizado. E olha o versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Ele usa uma expressão. Esse homem era gentil. E aquele tempo ele estava acostumado a conviver com o Império Romano. Eles estavam dominados pelo Império Romano. E o Império Romano usava essa mesma expressão para descrever o seu exército. Uma legião descrevia, era um termo militar, ok? Era um termo militar para descrever o quê? O exército de Roma, de soldados romanos. Sabe quantos soldados romanos compunham uma legião? Chuta. Eram 100 homens. 100 eram os homens que estavam debaixo da autoridade de um centurião. Milhares. 6.000. 6.000. Quando diziam uma legião romana se aproxima. 6.000 soldados. Quantos porcos se precipitaram? 2.000. Então vamos colocar 2.000, vamos ser assim, leves. 3 por corpo. 3 por corpo. Mas tinha, vamos colocar 6.000 com um único homem. Meu Deus. Se a gente se depara com uma pessoa possuída por um espírito, a vida dessa pessoa acabou. O que é ser possuído por 6.000? Agora deixa eu dizer uma coisa que é muito séria, muito séria. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano não é ser possuído por um demônio. É ser cegado por ele. Porque a possessão é óbvia. Você sabe que uma pessoa está possuída, ok? Ser cego é uma pessoa que
não percebe que existe uma influência do inferno na vida dela. E ela continua vivendo como se tivesse tudo certo. A condição desse homem era óbvia. Ele precisa de libertação. Ele sabia que ele precisava de libertação. Agora, e os homens de Israel que não eram possuídos? E os homens de Israel que não tinham nenhuma possessão? Os líderes de Israel estavam lá. Mas Jesus olhava para eles e sabia que eles estavam sendo cegos. Sabe qual que é assim, a vitória de Satanás sobre uma pessoa? Sabe aquele homem, aquela mulher, inteligentes, acadêmicos, doutorados, que assim, você fala com ele sobre o mundo espiritual e fala, conversa da Idade Média. Essa pessoa, que se tem algo que Satanás pode fazer na vida de uma pessoa, se uma vitória é fazê-la crer que ele não existe. A gente esquece, né, do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Ele existe. E Jesus, ele carrega com ele essa carta de alforria de todo ser humano. Tem lá o nosso nome lá na carta dele, assim, ó, emancipação, emancipado, livre. E ele vem para nos comunicar essa liberdade. Você é livre. Só que às vezes tem gente que pega essa carta e fala assim, obrigado, já sou livre. Obrigado, Jesus, mas eu já estou resolvido. Legal, Jesus, mas minha vida já está certa. Eu já tenho 2.000 porcos para cuidar. Eu já tenho uma empresa para tocar. Eu já tenho a minha garantia. Eu já estou resolvendo meus problemas. Obrigado, Jesus, que o Senhor está trazendo essa carta para mim. Mas eu já estou resolvido. Esse negócio de libertação, eu já sou liberto. Eu já sou livre. A pessoa que vive, no século XXI isso é muito presente. A pessoa que vive fazendo tudo que ela gostaria de fazer e tudo que o seu coração manda, ela tem a sensação de liberdade, mas ela é a pessoa mais escravizada que tem. Cega. Paulo descreve assim a vida daquele que está distante de Cristo, daquele escravizado. O império das trevas o cegou. Ele não consegue ver, ele não consegue perceber. E aí se vê o que o inferno, os demônios fazem com esse homem. Dão para ele muito poder. Olha que loucura, gente. A gente acha que Satanás veio para tirar poder. Não, ele veio para dar. Ele veio para aumentar o poder, para que você seja escravo daquilo que você possui. Ele veio aumentar o seu poder. Ele chega para você e fala assim, você tem, né? Tenho. Você quer ter mais? E se você tivesse mais poder? E se você tivesse mais dinheiro? E se você tivesse mais status? E se você tivesse mais seguidores? E se você tivesse mais beleza? E se você tivesse mais? E quanto mais você tiver, mais preocupado com essa vida você vai estar. Mais voltado para as coisas desse mundo você vai estar. Mais com o coração preso às coisas daqui você vai estar. Qual é a pessoa que tem mais dificuldade de conhecer, amar, servir a Jesus? A pessoa que tem muita coisa. Lembra do jovem rico? Jesus fala assim, não, tá tranquilo, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e me segue. E aquele homem vai embora triste. Triste, porque ele tinha muitas posses. Quem deu aquela quantidade de posses para ele? Eu não quero cravar que foi o diabo, mas o diabo está usando aquilo para cegá-lo para o verdadeiro tesouro. Mas você percebe? Se o inferno quer destruir a nossa vida, ele não vai dificultar, ele vai facilitar as coisas. Se o diabo quer te destruir, ele não vai dificultar, ele vai facilitar. Quando Jesus estava sendo tentado, o diabo chegou em Jesus e falou assim, é isso aí, continua nesse jejum aí, segue 40 dias. Ele falou assim, vamos dar uma resolvida nisso? Que tal a gente pegar um atalho? Eu já te ajudo. Então, o papel do diabo é facilitar, é dar mais poder, é oferecer mais coisas desse mundo que vão tornar a sua vida mais fácil.
vão tornar a sua vida propícia a você e não ao outro. Vão fazer com que as coisas pareçam melhores para você. E aí, gente, aqui eu chego num ponto que eu acho incrível. O espírito imundo aumenta o poder para gerar um escravo. O Espírito Santo, o que ele faz com a gente? Ele nos dá autoridade para vivermos em comunhão. Presta atenção nisso. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Uma legião de homens está reunida. 3.000 homens. Uma grande multidão. Um Espírito vem do céu, o Espírito Santo, e fazem com que aquela legião de homens vivam em comunhão. Percebe o oposto do que o inferno faz? Uma legião de espírito adentra um único homem. Em Atos 2, o Espírito Santo, um único Espírito, entra na vida de uma legião. Quando uma multidão de demônios entra no único homem, dão poder e o fazem escravo. Quando um único Espírito desce sobre todos os homens, geram comunhão. Percebe o contraste do que o Espírito Santo faz em relação ao Espírito imundo? O Espírito Santo não dá poder, o Espírito Santo dá autoridade. E sabe o que você precisa para ter autoridade? Abdicar do poder. Não se apegar ao poder. A pessoa que tem autoridade espiritual é a pessoa que não é apegada ao cargo, ao dinheiro, ao poder, a si mesma. Essa pessoa está livre para viver em comunhão. A pessoa que está apegada ao poder, ela não quer comunhão, ela quer submissão. A pessoa que recebeu a autoridade do Espírito Santo, a pessoa que abriu mão do poder, ela está disposta a se submeter uns aos outros para viver em comunhão. Essa é a autoridade espiritual que Jesus nos traz. É como você disse no outro, né? A gente descer. Eu vi o vídeo, na verdade. A gente descer. Cristo é você descer. Isso, para subir. Ele abriu mão da sua condição de divindade. Ele não apareceu, Jesus não é um homem tentando ser Deus. Jesus é o Deus que se revela a homem. Sim. Então Jesus não apareceu aqui e falou assim: gente, é o seguinte, eu sou Deus. Só para comer de conversa, deu uma carteirada, sabe? Já deu a carteirada e falou assim: ó, sou Deus, dá licença, pessoal. Oh, Jesus! Então é o seguinte, Espírito, sai. Não. O Espírito diz quem ele é. Ele fala: ó, fica quieto. Ele sabe quem ele é. Não precisa que ninguém fica falando. Ele sabe. Só a presença dele. A presença. Ninguém falou nada. Nem precisa. Porque ele não é mal resolvido. É a gente que é mal resolvido, que precisa que os outros precisa ficar reafirmando quem a gente é. Sabe quem eu sou? O que você está falando? Você sabe o que você está falando? Sabe meu sobrenome? Exato. Você sabe o que eu conquistei, o que eu fiz, que cargo eu ocupo, Você sabe? A pessoa que tem autoridade espiritual é a pessoa que está aberta a abrir mão de si mesma. Então, qual que é o ambiente que desfruta de maior autoridade espiritual? O ambiente que um homem e uma mulher, homens e mulheres, estão completamente dispostos e submissos a viver como Jesus, a viver para Jesus, a viver conforme Jesus. Sim. Pode falar. Eu estou lendo um livro que chama Divinamente. E ele fala da identidade de Cristo, né? Da nossa consciência da identidade de Cristo. Acho que tem muito a ver com isso também. Porque nós, desde lá do Éden, né? Da gente entender quem nós somos. Quem é o nosso Pai. Como nós somos. Daí em diante, você faz as suas escolhas, né? É uma questão de coração e mente, né? Para você entender e fazer as suas escolhas diante
de todas as coisas que nos acontecem e o que a gente vive, né? Sim. Com o Filho, com Cristo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito. Você vê, eu acho incrível, ainda pegando esse gancho, Jesus diz assim: saia desse homem espírito imundo. E aí, a gente tem a nossa mente tão colonizada, tão fragmentada, que a gente pensa a vida a partir de um aspecto sagrado e profano. Ó, o que está escrito aqui? Bíblia Sagrada. Então sabe o que o cara, a pessoa, a instituição que escreveu isso aqui estava pensando? Olha, o que tem aqui é um conteúdo sagrado, que diz respeito às coisas sagradas, que deve ser lido num lugar sagrado, por pessoas sagradas. Aí sabe o que a gente faz? A gente envelopa Deus. A gente coloca Deus dentro de uma cristaleira e fala assim: não toca, porque se você ir lá, quebra. É sagrado. Jesus, você quer atravessar o mar? Fica em Israel, porque se alguém tocar, Jesus é sagrado. Nós somos um povo sagrado, vamos viver separados, vamos viver intocados, porque se alguém encostar, fala palavrão perto de Deus, mostra no seu ouvido e já quebra. Não fala palavrão perto de Deus, está no lugar sagrado. Se Deus ouvir um palavrão, Ele vai quebrar, porque Ele é sagrado. É um cristal. Sendo que, na verdade, a Bíblia nunca chamou a gente de sagrado. Deus chamou a gente de santo. O santo, ele não fica numa cristaleira. O santo, ele fica no meio do mundo. É por isso que Jesus quis se colocar no lugar mais impuro que Ele falou assim, ó: Espírito Santo de Deus, qual é o lugar mais impuro que tem? Me leva lá. Ó, de atravessar esse mar aqui, do lado de lá você vai encontrar um cara que está cheio de espírito impuro, que vive no meio de um povo impuro, que anda no meio de um lugar impuro e que está cheio de espírito impuro. Fica à vontade. Jesus vai lá e se encontra com ele. E quando o santo se encontra com o impuro se torna santo. Agora o sagrado não se encontra assim, o sagrado fica reservado. E isso é muito importante, gente, porque a gente particionou a vida em sagrado e profano, ou neutro. Vamos tratar das coisas neutras da vida, do dia a dia, segunda a sexta é o neutro, é o profano, é o que não tem Deus, sendo que na verdade o que a palavra de Deus nos torna, nos faz, é pessoas santas, enviadas ao mundo para representar Jesus no mundo e revelar a sua santidade no mundo. Pode falar. Isso daí, essa situação que você coloca remete bem a um fato até que Jesus colocou, né, que nós somos luz sobre o alpendre. Exato. A luz chega, jamais ela será escurecida, né? É ela que toma conta. Assim como o sal. Eu não conheço nenhum alimento que suba o sal. Na verdade, é exatamente a lei da conservação. O sabor é a conservação. Então não tem como o Espírito Santo chegar e ser tomado de outra forma. Não tem. Somos nós. Por isso que ele fala assim, ó: então Jesus permitiu. Ele dá permissão. São categorias de natureza oposta, de naturezas completamente diferentes, na verdade, não opostas. Ó, Jesus não fala assim, ó: então demônio, vamos sair no braço aqui para ver quem pode mais, vai. Não. Ele fala assim: não, eu deixo. Mas ele não deixa porque ele tem poder, ele deixa porque ele tem autoridade. Aliás, em questão de poder, o homem e os espíritos eram mais poderosos que Jesus, tá? Agora, a autoridade de Jesus é infinitamente superior à autoridade deles. Por isso, luz e trevas. A luz não é oposta às trevas, à escuridão. A luz tem uma natureza completamente diferente. Ó, pensa que você entra lá na fonte luminosa no estádio, dá um blackout, um apagão, você está sozinho lá, tá? Então, tá no meio da fonte luminosa ali, no meio do não luminosa mais, apagada,
no meio do estádio, só tem você. E aquela escuridão, aquele breu, o céu tá fechado de nuvens, não tem lua, não tem estrela, não tem nada, tá um breu só. Okay? Você tira do bolso um fósforo e você acende aquele fósforo. A escuridão vai apagar a luz? Não. Porque aonde a luz chega, não importa o tamanho dela, ela sempre vai vencer. Porque ela tem a natureza oposta. Então, a luz vai falar assim, pô, aparecer aqui, nossa, quanta escuridão, tchau. Não, se você inclusive segurar aquele fósforo um pouquinho aceso, você vai perceber que cada vez mais você vai conseguir enxergar mais. E vai conseguir, as coisas vão começar a ficar cada vez mais claras. Aquela fagulha, aquele pouquinho de luz ali que você tem na sua mão, é de uma natureza tal que não importa o tamanho da escuridão, ela sempre vai vencer. Sempre. Essa é a autoridade da comunhão. Quando nós vivemos em comunhão e nós aceitamos a palavra de Deus que diz para nós, você é santo, e a natureza do Espírito Santo está em você, não importa a escuridão de onde você esteja, não importa o lugar que você trabalhe, não importa a família onde você está, não importa o ambiente que você está, lá você é luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus falou assim, eu sou a luz da igreja, eu sou a luz do sagrado, eu sou a luz do domingo, eu sou a luz de todo dia, e eu sou a luz do mundo. E aí, o que eu acho mais incrível, ele diz, não muito tempo depois, vocês são a luz do mundo. Então eu envio vocês para o mundo. Aí você ora assim, Deus, esse lugar onde eu estou é muito escuro, me tira daqui. Ele fala assim, é o oposto, é porque está escuro que eu te coloquei. Deus, essa faculdade, tem gente que essa faculdade, tá tudo, como que fala? Tá tudo perdido nessa faculdade, esse mundo de hoje, século 21, o pessoal de hoje tá muito ruim, olha essa internet, olha esse mundo, olha esses jovens. Não, Deus, aí eles falam assim, não, então é justamente por isso que eu coloquei você aí. Olha as músicas de hoje. A gente às vezes fica reclamando do mundo. Imagina assim, a luz aparece, aí chega e fala, nossa, quanta treva. É o espírito de monge, né? Vai retirar a luz, ele vai ser uma luz de baixo. Exato. Se esconder. Por que a gente está aqui? Para lembrar quem a gente é e a gente ser enviado ao mundo para revelar quem Deus é. Quem Deus é no mundo, através de nós. Posso falar uma coisa? Claro. Tem uma casa aqui em Araraquara, não sei se já ouviu falar, a casa LGBT. Uma casa LGBT, eu nem sabia que existia essa casa. Aí um dia eu tava fazendo entrega das coisas do Júnior e eu vi essa casa. E o senhor falou, para aí, que é aqui que você vai servir. Porque Deus já tinha falado isso pra mim muitos anos atrás, né? E eu fui lá, conhecer a casa. E aí, pensa num ambiente pesado, de muita tristeza. Porque são pessoas que estão lá, que moravam na rua, né? Ou são usuários de droga, todos homossexuais. Ou usuários de droga, ou porque a família não aceitou e não tem onde morar. Então você olha, parece uma casa, tudo organizado, tudo bonito, sabe? Eles recebem dentista, apoio psicológico, médico. Então é o pessoal de São Paulo junto com a prefeitura de Araraquara. E aí eu ainda não fui, porque ainda não chegou o tempo, né? Tô buscando ainda o que a gente vai fazer. Só que aí eu falei assim pra moça lá, né? Falei assim, nossa, eu quero vir aqui trazer amor para essas pessoas. Tipo, alguma coisa fazer para essas pessoas se sentirem amadas, porque são desprovidas de amor. E aí a pessoa que me atendeu falou, olha, é isso. São pessoas desprovidas de amor, que são pessoas que foram abandonadas de uma maneira ou de outra. Então elas estão aqui para reestruturar a vida, para começar uma vida nova. Então naquele dia tinha uma moça, né, que era homem, que virou mulher, que estava saindo com a casa já mobiliada, que o pessoal foi ajudando, estava com emprego, então assim, foi liberta das drogas. Então eles dão
uma fase que a pessoa fica ali para reestruturar a vida. Mas é isso, eles são desprovidos de amor. E é sobre isso, tipo, é um lugar impuro. Exato. É um lugar pesado, espiritualmente mesmo. Sabe? Você entra, você sente o peso do negócio. Sim. Não é E te fácil. digo mais, muitos deles que estão ali foram rejeitados. Sim. Deixa eu continuar a frase agora. Foram rejeitados, na maioria deles, por pais evangélicos. Provavelmente. Pais tão sagrados, que não podiam conviver com aquela impureza. Então, agora deixa eu te falar. Não Meu é- irmão não é é- gay. Aham. Meu irmão é gay. E quando ele se assumiu pra minha mãe, ele falou assim, ó, a última pessoa que vai saber é a Rebeca. Aí ela, por quê? Por causa da religião. Olha aí. E eu não sabia. Aí minha mãe ficou guardando esse segredo por muito tempo, né? E aí um dia eu fui pra Ibitinga, a gente foi comer lanche, ele foi comigo. Aí, no caminho de volta, o Espírito Santo falou, pergunta se ele é gay. Eu falei assim, oxe, pergunta se ele é gay. Eu falei assim, João, você é gay? Não tava falando de nada. Aí ele falou assim, anda 2 quarteirões. Aí ele andou 2 quarteirões. Tá vendo aquela casa ali? Meu namorado mora ali. Aí eu, tá. Cheguei em casa, né, tudo aquele silêncio, abracei ele e falei assim, João, independente se você for gay ou não, você é meu irmão. Nunca que eu vou... O meu medo é você sofrer, porque é muito preconceito, né? E aí ele foi dormir, minha mãe chorou aquela madrugada um monte, porque ela desabafou tudo que ela estava sentindo. E aí ela falou isso pra mim. Aí minha mãe dormiu, eu fui orar, falei, Senhor, eu nunca demonstrei preconceito nenhum. Não tô entendendo porque que o meu irmão não queria me falar, né? Se eu demonstrei, me perdoa. E aí o Senhor falou assim, ó, todos são pecadores. Existem pecados diferentes, mas todos são pecadores. Eu não amo pecado, mas eu amo o pecador. E a minha igreja não está amando o pecador. Você vai demonstrar o meu amor pro seu irmão através das suas atitudes. Sim. E aí, tipo, recebi o namorado, nunca. Então, é uma coisa assim que eles têm mesmo. Meu irmão se afastou da igreja, e se afastou de Deus, porque ele é impuro. Então, essa nossa compreensão, mentalidade mesmo de vida sagrada, tá aí uma palavra que tem destruído a nossa relação com a vida, com o mundo. Sagrado. O sagrado, gente, não existe. A Bíblia não chamou a gente para ser sagrado. Esse aqui é um livro sagrado, tá? Os outros livros são impuros. A gente tem muita noção do pecadinho e do pecadão. Exato. O meu pecado é aceitável, mas o seu não é. Então, eu posso fofocar, o meu tem de estimação. Pode então, exato. E aí a gente vai sacralizando algumas coisas em detrimento de outras. Quando na verdade assim, a santidade, ó, nós estamos falando sobre espíritos imundos. Deus derramou sobre nós o Espírito Santo, não é o Espírito Sagrado. O Espírito Santo, o que ele faz com a gente? A mesma coisa que ele fez com Jesus. E o que o Espírito Santo fez com Jesus? Levou ele para uma tempestade, levou ele para Gadara, colocou ele no meio dos impuros e colocou ele em contato com um demoniado. Então olha só, às vezes está falando assim, ó, Deus colocou na minha vida aqui esse endemoniado desse marido, esse endemoniado dessa esposa, esse endemoniado desse filho, desse chefe, desse funcionário. E aí na verdade Jesus foi ao encontro de um endemoniado. E aí esse endemoniado, quando encontra Jesus, o que acontece com ele? Olha só, gente, versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, ou seja, nem sabia, ele andava pelado e em perfeito juízo. Olha agora aqui, ó, 18. Quando Jesus estava entrando no barco, então já estava para voltar para casa, Jesus, né? Acabou o culto, foi para casa. O homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu. Jesus permitiu que os demônios entrassem no porco, mas não permitiu que o homem o seguisse. Que é uma ironia também, né? Mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você
e como teve misericórdia de você. Aí ele foi para casa, então vai para casa. Casa dele lá, né? Vai para sua casa. O que ele fez? Ele foi para casa? Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Gente, no meio dos gentios, um homem começou a anunciar Cristo e o que Deus fez na vida dele. Os apóstolos de Jesus, foram enviados por Jesus. No final do Evangelho, lá no final do Evangelho, a primeira pessoa a anunciar Cristo no meio dos gentios não foram os apóstolos. A primeira pessoa a anunciar Cristo no meio dos gentios foi um endemoniado. E tipo assim, Jesus dizendo assim, ó, eu quero ser conhecido, mas eu não quero ser conhecido pelos meios convencionais. Às vezes a gente, essa nossa mentalidade sacra, né? Fala assim, ó, não, agora no meio os apóstolos chegam assim, gente, vim aqui para falar de algo que vocês nunca ouviram. O pessoal, não, por favor, fala aí o que a gente nunca ouviu. Jesus Cristo. Ah, a gente ouviu, ó. O moço ali, o ex-endemoniado, falou pra gente, os apóstolos que ficaram já tinha falado. Diga. Eu acho que isso fala muito de nós mesmos, com os nossos demônios, né? Nós conosco, né? Nós temos as nossas questões pessoais que às vezes a gente não consegue olhar no espelho e falar pra gente mesmo. E a gente tem uma porta aberta para se abrir com Jesus e confessar os nossos... eu não vou falar pecados, mas tudo aquilo que a gente não tem consciência do que está acontecendo, você não toma posse e você acaba não sendo curada para você ir falar com Jesus. Posso contar um negocinho rapidinho? Sim, claro. Em São Paulo eu tive o burnout, né? Hoje chama burnout, né? Sim. Na época não era. A minha cabeça funcionava a não sei quantos por hora. E eu pensava muito em suicídio. Eu já tinha me batizado, já era cristã, só que eu tinha um conflito. Então eu falava, eu vou, não vou, o que eu faço, não sei o quê. E eu falava muito com Jesus. Eu discutia com Jesus, eu falava com Jesus assim, todo tempo. E eu lembro um domingo, os meus pais tinham ido para São Paulo e eu falei para ele, e eu falava para Jesus, eu falei, me ajuda, porque eu não aguento mais ficar assim. Porque era um negócio muito ensurdecedor, assim, no ouvido, um negócio de demônio mesmo. Atormentado. Nossa, pelo amor de Deus. Aí, eu fui trabalhar na semana seguinte, e eu tenho uma amiga lá, e ela trabalha em indústria farmacêutica, a gente sempre trocou muita ideia, eu frequentava a EBAB, ia celebrando a recuperação, então assim, ninguém nunca vai olhar pra você e vai falar assim, ó, nossa, a sua vida é maior feliz, né, você só acaba isso aqui, ó, você vai pulando o negócio, você vai fazendo isso aqui, você entende? Entendo. Aí, a Rejane era uma pessoa muito conhecida, ela não é cristã. E a gente se conhecia muito. E ela falou assim, ela chegou e falou pra mim assim, tá estranho, tem alguma coisa estranha com você. Não, tá tudo bem. E eu doida da cabeça. Tem alguma coisa estranha com você. Não, tá tudo bem. Aí ela falou assim, aí eu não sei porquê, nem por onde, que eu falei pra ela, eu não sei, eu pensei em me matar. Bom. Aí ela segurou na cadeira, ela simplesmente me ouviu. Só isso que ela fez. Eu pergunto ela segurar forte assim. Me ouviu. Aí a hora que eu terminei de fazer atendimento, tudo, ela me abraçou. Ela falou assim, Agnes, você é muito especial. Você é muito especial. Você não tem noção. E eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar. Foi exatamente o pedido que eu tinha feito para Jesus. Uau. Foi o meu primeiro encontro, assim, face a face com Jesus. Sem ser uma pessoa cristã. Sem ser uma pessoa cristã. Face a face com Jesus. Então, às vezes, quando as pessoas vêm na minha mesa falar para mim alguma coisa em relação a
a depressão, ou qualquer coisa que seja, eu sempre tenho esse testemunho para contar, que foi Jesus sim que me tirou, foi Jesus sim que me salvou, sabe? De tudo isso. Mas não para o meio convencional. Não, pelo meio convencional, exatamente. E nem todo mundo que chega até a mim acha que eu sou cristã ou qualquer coisa desse tipo, né? A gente conversa e tudo mais. Eu falo muito de Jesus e tal, mas não pelo meio convencional. Então eu falo isso pra todo mundo. Fui no médico, ela me levou no médico com PhD em suicídio. Lá em São Paulo. Comecei a fazer um tratamento. Eu nem sabia que tinha isso. Imagina, nem eu. Comecei a fazer um tratamento e minha vida virou assim, ó. E graças a Deus hoje. Não foi uma cura mística. Não. E gente, de verdade, que bom que você falou essa palavra, mística. Porque às vezes a gente acha. Ela colocou de uma maneira muito bonita que foi o encontro. Jesus se revelando através do outro. Exato. Às vezes a gente quer que a nossa relação com Deus seja assim, ó, vertical. Bluetooth, sabe? Eu vou orando aqui e Deus vai curando de lá. Quando na verdade Deus usa pessoas para agir e não naquilo. importa. Tipo assim, ó, Jesus poderia estar do outro lado do mar lá e falar assim: tem um gadareno que está sofrendo lá, seja curado. Mas ele tinha que se encontrar com o irmão. Por isso que eu falei, ele atravessou o mar para se encontrar. E o que a gente precisa muitas vezes? Nos encontrarmos. Porque é nesse encontro que está a cura. É nesse encontro, é nesse toque. É nessa palavra. Jesus fala, Jesus toca, Jesus acolhe. Eu posso te ajudar. É a mesma coisa. Exato. Que ele fala pro cara... Paralítico. Pro cego também. Não, é aí mesmo, o cara endemoniado, né? Porque uma pessoa... É lógico que ele tem um problema gente, problema psiquiátrico não é loucura, não é isso que eu tô querendo dizer, pelo amor de Deus. E nem demônio necessariamente. Nem demônio necessariamente. Mas assim, pode ser que eu tinha um demônio em mim. Quem disse que não? Quem fala que não? Sabe? E Jesus me curou naquele momento. Que ela saiu da sala e falou assim: você promete pra mim que você vai esperar até terça-feira? Eu falei, prometo. Porque parece que as escamas dos olhos saiu. Mas a minha intenção não era fazer isso, mas o meu pensamento era. Olha. Eu não jamais, eu ficava brigando. Por que você foi morrer na cruz por mim? Sim. Se você não tivesse morrido por mim na cruz, eu podia fazer o que eu queria. Nossa, eu brigava muito com Jesus. Uau. Brigava muito, né? Brigava sério. E esse encontro com Jesus, ele sempre vai se dar através de alguém, através de pessoas que Ele coloca no nosso caminho. E o objetivo de Deus com a gente é nos fazer encontrar o outro. Sim. Porque olha só, nessa história que a gente acabou de ouvir, quem é a gente? A gente é o homem do lado de cá, que precisa ser curado, ou a gente é Jesus do lado de lá, que atravessou para o lado de cá para curar? Nas curas da Bíblia, quem que a gente é? O curado ou o que cura? O final dessa história é de um homem que começou a anunciar e ser instrumento de Deus na vida do outro. Muitas vezes a gente se coloca na nossa relação com Deus numa posição de receptor. Sim. Deus, então, ao ouvir hoje a história do endemoniado, eu quero agora então ser curado. Vem e resolve meus problemas. Sim. E na verdade ele está falando assim: não, você é um seguidor de Jesus, você está no barco com ele. Ele quer usar a sua vida para você ser luz aonde ele te colocou, na escuridão que ele te colocou. Que a gente já conhece essa palavra, porque a gente se colocar sempre como, né, o endemoniado. Exato. Né? Parece uma diferença pouca quando eu falo sobre sagrado e santo, mas é a diferença do cristal para a lâmpada. O cristal fica guardado, a lâmpada fica exposta. E se quebra, a dor é maior do cristal, né? Ai meu Deus, meu cristal. Exato. A lâmpada é baratinha. Jesus coloca outro no lugar. Mas ele sempre vai ter pessoas enviadas para iluminarem, para fazerem diferença. Agora, esse encontro com Jesus, ele sempre vai colocar a gente nessa encruzilhada. Os homens ficaram com medo. Medo. A encruzilhada nossa é: você vai continuar com medo de perder alguma coisa desse mundo, ou você vai viver com o temor de Deus? Você vai
seguir a sua vida seguindo preços ou vivendo com valores? O que importa para você é aquilo que é material ou aquilo que é espiritual? Você vive segundo aquilo que é passageiro ou aquilo que é eterno? O encontro com Jesus sempre vai nos colocar numa encruzilhada. Colocou todo mundo que estava nessa história. Os discípulos, aqueles homens endemoniados. Os homens tomaram a decisão deles. Jesus, sai daqui. Eu escolho o meu caminho. Aquele homem curado tomou a decisão dele. Eu vou anunciar Jesus. Os discípulos a gente não sabe. E os discípulos nessa história? Talvez seja a gente. E como é que a gente vai ficar diante disso? A gente vai voltar para esse barco com Jesus e agora vai ser luz na vida do outro? Ou a gente vai falar assim, Jesus, de verdade, o Senhor acabou com aquilo que os homens construíram por anos. O Senhor é mau. O Senhor é mau. Aqueles homens demoraram anos para construir um negócio que o Senhor destruiu de uma vez. Então eu não vou mais seguir o Senhor, porque o Senhor é mau, porque o Senhor acaba com aquilo que os outros construíram. Ou a gente vai falar assim, Deus, o Senhor é muito maior do que aquilo que os homens podem levar décadas para construir. Eu levei décadas para construir uma coisa que não vale nada. Nada. Eu levei décadas para construir uma coisa que não vale porcaria nenhuma. Ainda bem que o Senhor me encontrou e abriu os meus olhos para eu ver que isso aqui está me atrapalhando de seguir o Senhor. Que o Senhor é muito maior. Agora eu quero usar isso que eu tenho para seguir o Senhor, para iluminar a vida de Deus. Se dispor, né? De se dispor. Se colocar no movimento de ir para outra margem. Agora, gente, no final do livro de Marcos, não precisa abrir. Talvez você já saiba disso que eu vou falar. A gente tem um homem sangrando. A gente tem um homem gritando de dor. E esse homem não é um gadareno. Esse homem é um filho de Deus. Numa cruz. Que se coloca no lugar desse impuro. É chamado maldito. É considerado amaldiçoado. É separado de Deus. Esse homem é considerado impuro. Esse homem é considerado castigado por Deus, para que ele pudesse ser instrumento de libertação na nossa vida. Nós gadarenos. É disposição, né? E a disposição vem do coração. Disposição. E é isso, gente. Tudo bem? Tudo bem, gente? A autoridade de Jesus não vem do trono. A autoridade de Jesus vem da cruz. A autoridade dele não vem do trono. É lá na cruz, sangrando. É lá na cruz, gritando. É lá na cruz, nu. É lá na cruz, na morte, no cemitério, no sepulcro, na gruta, que Jesus recebe autoridade para ser o rei. Não é rei do sagrado. Não é rei do povo sagrado. É rei do universo. Aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E nós sabemos disso. E nós vivemos conforme isso. Qual que é a nossa missão? Gente, a maioria dos pastores, líderes religiosos tem uma missão: trazer as pessoas para a igreja. Essa não é a missão. Sabe qual é a missão? Enviar as pessoas para o mundo. Enviar o povo de Deus para o mundo. Não separar. Não é exato. Muito líder religioso está preocupado se as pessoas virão ao seu culto. Essa não é a preocupação. A preocupação de Jesus é: nós enviaremos essas pessoas para serem luz do mundo, para amarem aquele que não é amado.